Ele veio de uma família de agrônomos, até chegou a cursar agronomia, mas viu logo que esse não era o caminho. O jornalismo foi a escolha certa. Também tem as palavras cravadas no sangue, na alma, na ponta da caneta, na folha de papel em branco. Que o diga a velha máquina de escrever, que usa até hoje para contar suas histórias. Neste bloco do Iluminuras de hoje, eu vou conversar com o jornalista Marcelo Canelas. O gaúcho Marcelo Canelas nasceu em Passo Fundo. As primeiras matérias que escreveu eram sobre casos de polícia. No decorrer da carreira, fez diversas reportagens sobre fatos históricos do país. Para Canelas, o jornalismo vai muito além do que a notícia reporta. Ultrapassa os fatos que afetam o dia a dia do telespectador. Um dos profissionais mais premiados da televisão brasileira, desenvolveu um jeito diferente de descrever a vida de pessoas. E agora, ultrapassa os limites da escrita jornalística, ao lançar o primeiro livro de crônicas. Canelas explica ao Iluminuras como a literatura permite seguir por um caminho de subjetividade que a notícia nem sempre permite. Marcelo, você é jornalista há mais de 25 anos. Há quantos anos a máquina Olivetti te acompanha? Eu ganhei essa máquina Olivetti da minha avó quando eu passei para o vestibular para jornalismo, né? Então, ou seja, faz muito tempo, mais de 30 anos. E eu tenho essa máquina na minha chácara, em Sobradinho, aqui no Distrito Federal, e eu não tenho computador lá nem internet. Então, quando me ocorre alguma ideia, é a ela que eu recorro, né? A minha velha máquina Olivetti. Mas eu não escrevo sempre nela, claro que não. Eu escrevo, evidentemente, que a maior parte de tudo no computador. Agora, ela fica lá em Sobradinho ou ela é portátil? Vai ela com é você portátil, mas vai? eu deixo ela em Sobradinho. Ela fica lá, fica uma espécie de bibelô, assim, inspirador. E é uma área, é um local que você acha inspiração? É uma área que você... um local que você tira para refletir aí sobre o dia a dia? É dali que saem os temas? É porque quando eu estou lá na minha chácara, eu estou muito relaxado, né? Isso me permite pensar sobre as coisas. Então, volta e meia me ocorre alguma ideia. Agora, acontece muita coisa de última hora também. E como foi o caso, por exemplo, do incêndio da Boate Kiss, lá em Santa Maria. Quando houve aquele incêndio, e eu sou de Santa Maria, né? Fiquei muito tocado com aquilo, fiquei sabendo porque um amigo me telefonou. E logo depois o jornal Zero Hora, lá de Porto Alegre, me ligou pedindo uma crônica sobre o incêndio. E como eu estava na minha chácara, eu escrevi na minha máquina Olivetti, portátil, não tenho computador lá. Depois é que eu passei a crônica para o computador quando eu voltei para Brasília. Agora, esse episódio te marcou muito, né? Profundamente, porque eu me enxerguei naqueles garotos, né? Eu estudei em Santa Maria, eu cresci em Santa Maria, eu fiz faculdade lá e muitas vezes eu frequentei boates muito parecidas com aquela, que eram verdadeiras ratoeiras, né? Além de eu me enxergar naqueles garotos, eu conhecia pelo menos umas 10 famílias que perderam seus filhos lá. Então, o meu primeiro impulso, inclusive, foi o de não ir, de não participar da cobertura. Não quis participar no primeiro momento. Depois, no segundo momento, aí eu achei que devia ir, sim, e fui. E participei da cobertura pelo Fantástico, fiz uma reportagem para o Fantástico. Agora, curiosamente, assim, o que causou mais repercussão na internet e acho assim que mesmo lá em Santa Maria foi a crônica que eu escrevi. A crônica foi publicada em Zero Hora, no Diário de Santa Maria, nos jornais do Grupo RBS no sul do Brasil, e teve muita repercussão. E é justamente a crônica esta que você escreveu sobre o incêndio que abre aqui o seu livro, Províncias Crônicas da Alma Interiorana. Exatamente. A capa, inclusive, são duas fotografias lá de Santa Maria. São fotos da Vila Belga, que é um bairro operário que foi construído em fins do século XIX, é um lugar muito bonito. E a crônica, ela realmente abre o livro, e eu já tinha a ideia de escrever um livro, né? Publicar um livro com a compilação de crônicas, que eu venho escrevendo em 2 jornais do interior já há mais de 10 anos, mas eu tive certeza que a inflexão do livro deveria ser Santa Maria e a vida no interior de uma maneira geral, no interior do Brasil. O incêndio e a repercussão que teve, e a emoção que isso causou na cidade, em mim, em todo mundo que tem uma ligação afetiva com a cidade.
Isso me deu certeza que o livro deveria ter esse ponto de partida. A crônica, ela precisa, para ela ter importância e para ela ter relevância, ela precisa do leitor. Diferentemente da notícia. A notícia, ela é socialmente importante por ela própria, né? Não importa se as pessoas vão gostar ou não. A notícia tem relevância social. A crônica não, a crônica não tem importância nenhuma. Frequentemente o tema da crônica é um não assunto. Eu tenho uma crônica do meu livro que é um beija-flor que se perde na minha casa. Quer dizer, isso não é notícia nem importante, coisa nenhuma, a não ser que ele cause uma emoção no leitor. E aí, quando você emociona o leitor pela literatura, você resgata o caráter universal da escrita, né? E dos sentimentos humanos que estão presentes ali, numa coisa aparentemente banal, mas que é capaz de emocionar uma pessoa. E aí, quando a pessoa se emociona e entra em contato contigo, né, descreve, diz por que se emocionou, aí se estabelece uma relação muito curiosa que eu desconhecia e que é muito prazerosa. E você se sente um pouco, talvez, exposto? Porque, como jornalista, essa questão de sentimento, de emoções, ela fica um pouco resguardada, né? Já em crônica, já que você tem que ir a fundo na emoção, como é que é, assim, para você? Mas eu acho que a crônica me permitiu justamente esse escape, né? Essa possibilidade de ser um pouco mais subjetivo, mais pessoal, de falar de sentimentos mas assim eu tenho como característica sempre projetar o sentimento nas histórias que eu recolho, né? Não tanto em mim, na minha percepção, claro, na minha emoção, mas muito na das pessoas que são personagens dessas crônicas, né? Eu acho que isso é um grande barato. Dá alguns exemplos aí de contos, de personagens interessantes que o leitor vai encontrar aqui no seu livro Províncias. Olha, em personagens interessantes, acho que muitos. Importantes, nenhum, ou poucos, né? Acho que o personagem, talvez a maior celebridade do meu livro é uma vaca. Uma vaca que eu encontrei na cidade mineira de Inhapim. Ela estava deitada no meio da rua, assim, obstaculizando completamente a passagem do carro, né? E aí a gente buzinou e a vaca não saía, e nada da vaca se mexer. Começou a juntar gente em volta, gente na janela e tal. E eu saí para cutucar a vaca, e a vaca me olhava assim, não saía. E as pessoas não vinham me ajudar, né? Eu pensando, até que veio um senhor lá com um chapéu de palha e disse assim, por que o senhor não dá ré? Aí a gente tirou o carro, deu a volta no quarteirão e eu fiquei impressionado. Mas vem cá, o que essa vaca tem assim que ela não pode ser incomodada? O negócio é o seguinte, essa vaca é a medalha, ela dá 40 litros de leite. E agora é a hora dela descansar, dela fazer a cesta dela. Então eu fiz uma brincadeira e uma crônica sobre as celebridades instantâneas, né? Hoje em dia, qualquer um é celebridade, né? E a grande celebridade em Inhapim é uma vaca, que dá muito justificadamente, porque ela dá 40 litros frutos, de leite por dia. Quer dizer, ser celebridade é fácil, eu quero ver dar 40 litros de leite por dia. É verdade. Então essas histórias, assim, são várias dessas histórias que eu vou catando pelo caminho, e que acho que elas acabam tendo um alcance mais universal, porque ela fala de coisas que são próximas às pessoas, né? Então vamos aproveitar para conhecer um pouquinho da sua obra, O Guri e o Elefante, o finalzinho do trecho. Livre, o guri faminto se aproxima. Preso, o elefante saciado espera. Então o moleque estica o braço, tromba de menino. O bicho estende a tromba, braço de elefante. Os dois se tocam com curiosidade e ternura mútua. O guri pensa ouvir uns muxoxos muito humanos do hálito irracional que emana da jaula. Afinidade inexplicável. Espiritual? Pois um espírito de porco estala o chicote no asfalto, enxota o guri e assusta o elefante. A cambada ri. Depois recolhe as últimas tralhas e enfileira o comboio. Antes da partida, o guri escondido se esgueira até a jaula do elefante. Estende a mão e oferece uma pipoca. Mesmo empanzinado de feno, o animal suga de gratidão. O guri aplaude, enlevado com o maior espetáculo da terra. Marcelo, de que forma que a literatura está relacionada à sua vida como repórter também? Inclusive, uma das séries, né, de reportagens aí, que ganhou bastante fama, pela importância também de retratar a fome no Brasil, foi inspirada num livro, né? Como que se dá essa relação da literatura com a sua profissão como jornalista? Uma série que eu fiz sobre a fome no Brasil foi inspirado no livro Geografia da Fome, do Josué de Castro, que é um grande clássico internacional sobre nutrição, e um livro de escritor, muito bem escrito. Eu acho que a relação do jornalismo com a literatura é que o jornalismo pode tomar emprestado as ferramentas da literatura, né?
mas evidentemente sem a carga de subjetividade que a literatura te permite. Então eu acho assim que ao trafegar no espaço da crônica, no espaço da literatura, isso me permitiu percorrer um caminho de subjetividade que eu não podia fazer com o jornalismo. E quais os seus autores preferidos? É realmente Rubem Braga, Mário Quintana? O meu... De que forma eles influenciam aí no seu trabalho também? Eu acho também? assim que o meu grande escritor, o escritor preferido é o Rubem Braga, né? E assim, é curioso porque era muito antes de eu escrever crônica, mas um escritor que consegue permanência na literatura, escrevendo exclusivamente crônica, é um grande fenômeno. Além do Rubem Braga, eu me interesso muito pela carpintaria narrativa do Garcia Marques, do Ernesto Sábato, do Érico Veríssimo, do Raduan Nassar. São escritores assim os quais eu presto muita atenção. E a poética do Mário Quintana, do Manuel Bandeira, né? Eu acho que tem uma musicalidade muito ligada às coisas pequenas, às coisas ínfimas que ganham importância a partir da genialidade do poeta, né? Agora, projetos para o futuro? Continuar com séries de reportagens especiais, continuar as crônicas, publicar um novo livro? Pois é. Eu vou continuar trabalhando, né, como repórter especial do Fantástico e escrevendo as minhas crônicas. E aí o que vier para frente, não sei. Por enquanto vamos curtir esse livro que está saindo do forno aí. Estou ainda lambendo a cria e vamos ver como é que vai ser a receptividade dele. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui no Iluminuras. Boa sorte aí com o livro, com a receptividade dele. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco eu vou conversar com o advogado Pedro Gordilho. Não saia daí, até mais.